Fala galera, tudo certo? Aqui é a Lívia Marustiga. Esse é o nosso ponto de encontro, podcast do Vértice, para contar um pouquinho sobre os nossos residentes e também para vocês conhecerem também como é o dia a dia de quem trabalha aqui com a gente. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Andressa. Ela também está aqui com a gente, já vai fazer o quê? Uns 6 meses, Andressa? Isso, Por aham, aí. mais ou menos. E ela vai contar um pouquinho para vocês sobre o trabalho dela, o que ela faz, e a gente vai batendo um papo aí sobre como que funciona trabalhar aqui. Andressa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de conversar um pouquinho com a gente. E me conta, quem é você, o que você faz, como funciona o seu trabalho, conta um pouquinho pra gente. Então, primeiro eu também gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui no podcast. Com certeza será um sucesso, espero que venham muitas temporadas aí pela frente. E é uma honra estar aqui conversando com você e falando um pouco sobre mim e também sobre a experiência aqui no espaço. Então, eu sou a Andressa, né, como já apresentado, sou advogada trabalhista e com atuação também no direito público para servidor público. Tenho já quase 10 anos de formada, né, esse ano faço 10 anos de atuação no direito, Que legal. e tenho um filho, falando um pouco mais da parte pessoal também, né, meu filho de 2 anos, Eric, que às vezes vem aqui no Vértice também quando tem algum encontro mais coletivo. Ah, o Eric bate ponto aqui no escritório. É, ele gosta muito do espaço, todo mundo é muito receptivo, né, então ele se sente muito à vontade também. Estou aqui desde agosto, se eu não me engano. Sim. Então, vai dar ali perto dos 6 meses. Ai, que bacana. E conta um pouquinho mais pra gente também, como que é a atuação do teu trabalho? Quem são as pessoas que você atende? Como que você transforma a vida das pessoas através do seu trabalho? Qual é o impacto que isso tem para eles? Uhum. Então, a minha atuação, ela segue muito o que eu acredito de advocacia, que é uma advocacia mais enxuta. Sim. Então, eu tenho 2 frentes de atuação únicas, que são direito do trabalho e direito público no sentido da defesa dos direitos do servidor público. A principal transformação que eu vejo na minha atuação é transformar aquele direito que está no papel em algo concreto na vida das pessoas. Então, eu vejo na prática aquele trabalhador que se dedica a vida toda à esfera privada ou aquele servidor que se dedicou a vida toda à esfera pública, sai daquele serviço sem o mínimo de contraprestação. Sim, A gente está falando em direitos básicos, sabe? sim. Recolhimento da FGTS, férias, salário. Às vezes não há nem o fornecimento da guia para seguro-desemprego. Então, o que a gente busca é trazer de volta a dignidade também daquele cliente. Recuperar também a autonomia financeira dele. E isso gera um impacto não só para a pessoa, quanto para todo o seio familiar, né? Sim. Isso acaba afetando toda a família. Muitas vezes o empregado, ele acaba passando muitos anos na empresa e perde aquele emprego do nada, né? Muitas vezes já tem uma certa idade, é difícil recolocar no trabalho, sofreu um acidente de trabalho. A gente busca, então, efetivar aqueles direitos para que não fique só no papel, para que o trabalhador se sinta merecedor daquilo que ele tem realmente direito. E é muito legal que é algo que a gente percebe convivendo bastante com você, o quanto você tem facilidade de trazer isso para a esfera, para nós leigos, vamos dizer Uhum, assim, porque ainda tem muito isso de que parece que o direito é muito distante para a gente, né, sim. então, para gente que não é da área, é um bicho de 7 cabeças. E é muito legal, assim, acompanhar o seu trabalho e ver o quanto você trabalha essa questão de tornar simples algo, porque realmente, às vezes, o trabalhador ele tá ali sofrendo, né, com uma demanda, então você já está irritado, você já Sim. está triste, você já está e aí você conseguir, né, acolher essa pessoa e conseguir entregar para ela uma solução de uma forma que ela consiga entender, é algo muito importante que a gente percebe muito no teu trabalho. Você sente que, o pessoal também, se sente tem medo da advocacia, assim, tem medo do direito? Sim, a advocacia ela sempre teve essa imagem muito formal, muito séria, né. Hoje a gente busca desmistificar um pouco isso. Então, um dos meus principais objetivos quando eu criei meu Instagram profissional, foi trabalhar e levar conhecimento para os leigos, para as pessoas terem esse acesso, mas de uma forma facilitada. Então, eu vejo até alguns perfis de uma forma muito técnica, é difícil até Sim, mesmo, às vezes, para nós do direito que não trabalha com aquela área, compreender o assunto. Então, eu sempre tento falar numa linguagem mais acessível para que as pessoas entendam e também quando elas vêm aqui para um atendimento, que elas entendam o que está acontecendo, sim. o que vai ser feito no caso delas, o que elas têm direito, e eu acho que essa palavra que você trouxe de acolhimento é muito importante.
às vezes o servidor ou o trabalhador, ele só precisa ser escutado também, né, se sentir ouvido. Então isso eu busco também, sempre ter presente nos meus atendimentos. Que legal. E isso reflete também na qualidade do teu trabalho, porque quando a pessoa entende aquilo que você está fazendo, ela também se sente mais segura, né, é um processo que só tem benefícios. Sim. E Andressa, me conta uma coisa, como você falou, faz desde o ano passado que você está aqui com a gente. Como está sendo a experiência no dia a dia de atender os seus clientes, de vir para cá para o escritório? Como está sendo o dia a dia dentro do Vértice, dentro do escritório? Então eu venho de um outro extremo, né, Uhum. que eu era, do teletrabalho, do home office e de um trabalho muito isolado, né, o nosso trabalho técnico ele é muito solitário. E acabou que com a pandemia também os atos processuais, as audiências, o processo em si se tornou todo virtual. Aham. Então era confortável até para mim, aquele estilo de negócio Sim. em casa ou num escritório em casa. Mas eu comecei a sentir falta de contato social. Então, que eu acho que esse é o grande ponto do Vértice, essa questão de integração que vocês trabalham muito bem. E eu vim para cá inicialmente com esse pensamento: preciso me comunicar com mais pessoas, ter contato com mais pessoas. Sou fã do Vértice, né? Sempre que eu posso elogio ou faço indicação. E eu acho que para mim foi um grande divisor de águas, assim. Eu comecei a ver o presencial com outros olhos, eu comecei a ver a diferença que faz um trabalho. Então, para mim, alavancou meu trabalho. Essa questão dos atendimentos presenciais aumentaram. Eu acho que o Vértice soma muito, que ele facilita a nossa rotina. Então, eu tenho um atendimento, eu uso o aplicativo, eu agendo o atendimento, eu sei que naquele horário a sala estará pronta, o ar-condicionado estará ligado, a bandeja do café estará feita. Isso são pequenos detalhes, mas que a gente acaba tendo que ter esse tempo de produção, que a gente consegue parar e focar diretamente no caso do cliente, sem pensar nesses outros detalhes. Então, acho que isso facilita muito a vida. Fora que a gente oferece, acaba oferecendo indiretamente, né, graças a vocês, uma estrutura para o cliente também. Então, de espera, de sala, de conforto, de tudo. Então, eu acho que todos deveriam, ao menos, vir fazer uma experiência, né, para ter suas próprias conclusões. Mas eu acho que é um grande divisor de águas, assim, fora o network que a gente consegue fazer, né, integração em grupos WhatsApp com toda a comunidade do Vértice, eventos que vocês fazem de reunir a galera mesmo, o pessoal, eu acho que isso soma muito. Bacana. E é legal ver o quanto isso impacta no trabalho, né, isso que você falou sobre a questão dos atendimentos presenciais terem aumentado, Aham. por ter uma estrutura que comporte isso, né. E o quanto isso melhora a percepção do cliente, né, Sim. às vezes a gente, esquece o quanto isso impacta na forma como o nosso cliente enxerga o nosso trabalho. Porque quando a gente trabalha com serviço, né, que é o seu caso, às vezes a gente não consegue pegar, né, eu não consigo pegar um processo, às Aham, vezes eu não sei nem se vai dar certo esse processo. Então, poder mostrar evidências físicas, né, aham. de que, o meu trabalho ele tem um profissionalismo diferente, faz toda a Sim, diferença. E você tocou num ponto sobre a questão do networking, né, que você estava se sentindo sozinha. sim. E como que, o fato de você estar aqui dentro, né, fazendo conexões, conversando com outras pessoas, você fez conexões que impactaram o seu trabalho? Eu conheço uma história aí, né, que vai acontecer nas próximas Acompanhe, semanas, acompanhe. mas Podcast 2, segunda podcast temporada. 2. Mas me conta, que conexões que você fez que mudaram também o teu negócio ou que impactaram positivamente o seu negócio aqui dentro? Sim. Eu fiz logo no início até, fechei contratos de trabalhistas, então do pessoal residente aqui, né, que Olha só. enfim saiu dos trabalhos antigos, tem uma dificuldade, estava com uma questão, então eu fechei contrato nesse Aham, sentido. legal. E estamos aí com uma nova parceria em andamento, tanto de espaço quanto de trabalho também. Então, como não está tudo fechado 100%, não vou adiantar, mas é um grande passo e muito importante que eu estou muito feliz. Ai, que legal. E é muito gostoso quando a gente vê essas parcerias, surgindo, né, a gente está Hum. acompanhando esse processo e a gente está vibrando junto Aham. também, então, assim, é muito gostoso poder participar disso e ser o espaço que é o ponto de encontro para vocês.
E quero voltar na história da solidão. Você se sente mais presente, mais participativa, menos solitária depois de ter vindo para cá? Com certeza. Nossa, não tem nem comparação. Ao mesmo tempo que a gente consegue ter esses momentos de descontração, de conexão, também aumentou, assim, a minha produtividade. Então, é estranho porque consegue unir as 2 coisas. Eu acredito que o pessoal faz toda a diferença também. Todo mundo é muito legal, assim, todos têm uma mesma sintonia de objetivos, existe uma troca muito grande de conhecimento mesmo, então a gente não fica limitado só naquela nossa área de atuação, tenho contato com arquitetos, enfim, com todas as profissões, isso acaba ampliando também o nosso leque. Então, assim, supriu muito a minha deficiência de ter uma comunidade, de ter um contato social maior, e acho que é isso. Ai, que legal. Porque a gente se preocupa muito com ser um espaço para que as pessoas possam se sentir pertencentes, né. Uhum. Porque a gente realmente acredita que felicidade e produtividade podem andar juntos. Sim, E é uma bandeira que a gente sempre levanta muito, que é fazer com que o mundo seja menos solitário. A gente não precisa estar trabalhando sozinho, empreender, trabalhar, não precisa ser solitário. E bom saber que a gente tem exemplos que realmente comprovam isso que a sim. gente está fazendo. E Andressa, me conta o seguinte, quais são os planos, os próximos passos para você, para sua carreira, para o seu negócio em 2026? O que que você está bolando aí para as próximas semanas, para os próximos Na meses? próxima semana. Então, um dos passos tem a ver, né, com essa novidade de parceria. Então, a ideia eu comecei aqui no compartilhado, né, eu acho que é muito importante isso, que o Vértice ele oferece todas as possibilidades para todos os gostos, né, e bolsos. Sim, Então, tive a minha experiência no compartilhado, gosto muito, assim, não tenho nada para falar, só coisas positivas. E agora chegou a fase de evoluir, de crescer, né. Surgiu uma oportunidade de ter uma sala exclusiva, porque eu acho que isso é um diferencial também do Vértice, né. Não é só um espaço compartilhado, também é um espaço onde as pessoas têm os seus escritórios próprios, os seus escritórios exclusivos, inclusive para mais de uma pessoa, para várias pessoas. E aí, então, a ideia é ter a sala, né, eventualmente uma sala de reunião também, para atender melhor os clientes, só nossa, digamos assim, né, porque a sala que tem aqui já é maravilhosa. E a ideia é sempre, eu não digo aumentar a clientela, porque não é meu estilo de advocacia, eu não tenho uma advocacia muito de quantidade, mas ter bons clientes. Então, ter bons clientes que consigam ter bons resultados e que a gente consiga ter essa troca. que legal. Andressa, muito obrigada pelo bate-papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a Andressa, porque a gente é muito feliz de ter ela aqui com a gente. E eu espero que vocês acompanhem também nos nossos próximos episódios. Muito obrigada Eu que e agradeço. até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.